Saúde. Aberto mais um episódio aqui do nosso Ponto de Autoridade podcast. Um convidado especial, Lucas Andrade, um cara que eu conheci e já me encantei já pela simplicidade, pelo serviço que ele presta, que é assim, a nível de excelência. E a gente trouxe ele aqui para responder contar histórias, né? E responder algumas dúvidas que vai pairando, né? Principalmente envolvendo os homens, né? Às vezes ali do autocuidado, né? De ter ali aquele tempo dedicado para cuidar da imagem, cuidar da barba, do cabelo, né? Então o Lucas hoje ele tem um codinome como Barbeiro dos Artistas e não é à toa, né? Ele vai contar um pouquinho sobre isso, vai falar de um projeto dele no final, né? Sobre um novo caminho aí, uma nova empreitada que ele vai se colocar. Se apresenta aí pro pessoal, Lucas. Quem é você? Boa noite, né? Boa noite. Sou Lucas Andrade, mais conhecido como Barbeiro dos Artistas. Esse nome porque eu atuo na área como barbeiro já vão se completar 10 anos, mas agora, assim que eu mudei para Goiânia, para fazer 4 anos, comecei a ter muito acesso aos artistas, né? Celebridades, alguns cantores sertanejos. Então veio aquela ideia, né? Falei, por que não, né? Barbeiro dos Artistas. E foi assim que a gente começou o nome. E pegou, né? Pegou. O posicionamento ficou na cabeça do cliente. Curiosidade, qual foi o primeiro artista que você atendeu? Olha, o primeiro artista Você grande, lembra? lembro, foi o Fernando Sorocaba. Ele Oh! estava aqui em Goiânia. E eu tive a honra ali, né? Estava ali no dia para atender, ele não tinha preferência como barbeiro, e eu tive a oportunidade de atender ele ali no óleo, né? Ele foi para fazer eu lembro certo que ele foi para fazer até um procedimento a laser na barba, então precisava fazer o desenho ali da barba embaixo para ele poder fazer esse procedimento a laser. E aí eu tive a oportunidade, fiz, nossa, já tirei uma foto ali, assim, né? Meu Deus, no mesmo dia eu já liguei pro meu pai, falei, pai, atendi um cantor, Fernando Sorocaba. Bacana. Aí foi onde foi o começo, o primeiro foi esse. Ele atende um que pra mim é o meu preferido. Pra muitos. Pra muitos, na verdade, que é o Gustavo Lima. Sim. Né? Ele é exigente. Mas tem que estar na régua. Na régua, literalmente. Foi aí que nasceu a expressão, né? Isso, na régua. Igual o Gustavo, né, eu fico olhando assim, por que a gente fala assim, exigente? Porque a imagem dele hoje em dia é fortíssima, né? Exatamente. A imagem, então todo mundo vê uma foto, um vídeo, tem que estar alinhado. Esses dias agora atrás eu tive a oportunidade, porque eu sou meio assim, o barbeiro reserva, né? Ele sabe ali, às vezes o Mike, que é o barbeiro oficial, o Edson faz a barba, eu trabalho com os dois, e às vezes o Edson não pode atender, aí eu vou na ocasião, né, fazer a barba. Então eu já tive várias oportunidades. Aí esses dias atrás até para um comercial de banco, né? Eu tive a oportunidade, viajei junto, fui lá. Que chique! Pra aparecer nas imagens, aliás. E isso eu tinha feito a barba dele no sábado e a viagem foi na segunda, fui pra fazer de novo na segunda. Então, tipo assim, domingo pra segunda, 2 dias. 3 dias de barba. Mas é o detalhe que faz diferença. Exatamente. Isso, com certeza. Você já começa a nascer. Desalinhar. E tem homem que eu vou falar, a genética do cabelo é muito assim, sabe? Você faz a barba certinho, no outro dia ela já tá crescendo. Muito bacana. Sim. E a gente estava até comentando nos bastidores, os detalhes que fazem a diferença. Então você, imagina que para atender esses clientes exigentes, vamos trocar a palavra chato por exigente, você tem que demonstrar um certo até luxo. E o luxo hoje, o que a gente entende como luxo? É o conjunto do simples, muito bem feito, com muito detalhe, com muita precisão. O que você acha sobre isso em relação à técnica? O que você acha sobre... Hoje em dia eu vejo que a técnica faz parte, né, do processo ali, do atendimento, mas hoje em dia o que eu mais priorizo é no atendimento mesmo, aquele atendimento de, vamos dizer assim, de excelência. A experiência do cliente. É a experiência, porque eu vejo assim, todo mundo quer ser servido, certo? Exatamente. Então, aquele momento de você dedicar para o cliente e servir ele, ali é tudo para ele. Bom atendimento, igual eu fico vendo meu atendimento hoje em dia, toda hora tem a moça que oferece uma bebida, um chá gelado, um café, um cappuccino, aí tem um assistente ali para ajudar, o cliente
Às vezes a maioria dos clientes, eles têm que ficar mexendo no celular porque são empreendedores, a vida é muito corrida e ele não tem tempo ali para ficar parado. O Gustavo também é assim. Então você vai fazer a barba dele, tá resolvendo a vida dele, né? Então eu vejo assim de uma forma que eu tento fazer o máximo possível para ficar agradável para o cliente, sem incomodar ele, sentir que saiu alinhado, autoestima, principalmente autoestima, sabe, Thiago? Eu fico vendo assim, às vezes o cliente chega cansado, e mesmo assim eu sei, além da técnica, eu sei no atendimento que ele sai com a autoestima elevada, assim, às vezes ele nem ia sair naquele dia, mas ele fica tão pra cima assim que ele faz questão de sair no dia, tá alinhado, tá com a autoestima lá em cima. É a maquiagem do homem. Isso, é maquiagem. Cabelo e barba é maquiagem do homem. Sim. E muitas vezes é o momento de relaxamento dele. Nossa. De ir na barbearia. Olha, eu vou falar uma coisa que é até engraçada, assim, porque hoje em dia o homem, igual a gente é muita correria, a gente trabalha o dia todo, às vezes chega em casa e vê a esposa pouco tempo ali, então você não tem um momento para você descansar, né, relaxar, então ali é o momento. Eu tenho um cliente que faz a barba 2 vezes por semana, 2 vezes por semana, e ele tira ali nessas 2 vezes como faz coloração, além de fazer a barba, eu pinto também, faço coloração de barba de uma forma que fica natural, principalmente quem tem os fios grisalhos, né, que esconder. Então vai 2 vezes por semana. E cada procedimento desse, sem brincadeira, é um procedimento de 1h30, 2 horas. É meu momento, gente. Entende? Diz, é meu Então a momento. pessoa tem aquele momento para tirar, para relaxar, conversar. É igual nós mulheres Às no vezes salão. não é? Às vezes eu até me sinto psicólogo, nossa, bacana. Mas tem que ser um pouco, Isso, porque isso. assim, tem algo que a gente fala aqui nos bastidores e até nas mentorias que a gente dá, no serviço que a gente presta. Muitas vezes a pessoa nem quer o seu serviço, ela quer ser escutada, ela Exatamente. quer ser Isso. ouvida, ela quer ter uma companhia ali que vai receber ela e entender ela. É isso. Doutor Thiago, você falando isso, eu percebo que às vezes a pessoa, o profissional, às vezes qualquer área, quer fazer do jeito que ela foi treinada, do jeito que ela é, mas cada um tem um jeito. Você tem que escutar o cliente ali no momento dele escutar. E a maioria dos clientes que vêm até mim vieram através de outros barbeiros que já atuaram muito tempo em Goiânia e tudo. Então eu vejo que às vezes ele está com uma dor que aquele profissional nunca soube resolver aquela dor. Aquele detalhe, às vezes um detalhe. Uma expectativa que não foi Isso. atendida, né? Que não Não. foi ouvida. Isso. Aí eu já crio aquela luzinha para lá. Achei aqui, ó. Tá o erro. Agora vamos entrar na parte engraçada, na parte boa. Boa. Eu quero que você... Curiosidade. Eu ia pedir só uma, Tá bom. mas você já me revelou algumas aí bastidores, e até durante o meu momento lá de barba e cabelo, você já me falou, conta algumas histórias aí que foram, assim, engraçadas depois que passa, né? Porque no No momento... momento de aflição, né? Ai, meu Deus. Nossa, gente. Principalmente, assim, o que eu vejo que eu tive mais lições de vida, assim, né? Na hora que você tem que fazer um atendimento a domicílio. Por quê? Ali quando você está na barbearia, atendendo, seu equipamento está todo ali. Quando você vai a domicílio, você tem que levar todo o material, né? Então, às vezes, dependendo, igual, aconteceu uma vez o Gustavo. O Gustavo, ele precisava ser atendido no dia, aí ele avisou, vamos supor assim, meio que próximo do horário, o cliente atendendo o cliente, então eu tinha que terminar de atender o meu cliente que estava marcado o horário, desmarcar alguns para poder ir atender, porque ele tinha que viajar, né? E nessa que eu fui, cheguei lá, tudo para atender ele, tirei tudo, os materiais, coloquei na bancada para atender ele, enquanto o Mike também foi junto. O Mike, a gente faz assim, um vai fazendo a barba e outro cabelo. Aí o Mike já estava fazendo cabelo, eu fui fazer a barba, eu olhei na bancada e falei, meu Deus, esqueci a lâmina. O principal eu esqueço. Cara, isso Eu falei, meu Deus do céu, agora é engraçado, mano. Eu falei, comecei a querer Coração foi suar, pra né? mão. E eu sempre nesse tipo de postura, mas nesse dia eu falei, meu Deus do céu, não acredito também. Aí beleza, né? Falei, agora eu vou ter que dar um jeito aqui. Aí, graças a Deus, as maquininhas. não tem uma lâmpada. Naquela que você não tá usando. Aquela, né? Imagina, né? Não, e nesse dia, eu lembro certo também que nesse dia ele pegou até o tripé assim, ele colocou o tripézinho assim do lado, filmando e tudo. Eu falei, nossa, logo nesse dia eu esqueci a lâmina pra mostrar que tá alinhado, né? Tá fechado. Sorte que as máquinas hoje em dia, elas são muito. A tecnologia é muito boa. Fica praticamente parecendo que você passou a lâmina, mas não fica igual a gente que é detalhista. Você vê que não é o mesmo serviço. De 100% fica ali 80%, né? Então eu fiz o meu melhor, tem o meu melhor, né? Aquela frasezinha, dê o seu melhor com o que você tem. E eu fiz isso. Graças a Deus, depois disso, eu falei pra ele, na hora, eu fui sincero, falei, olha, Gustavo, eu esqueci a lâmina, mas eu tenho os outros materiais aqui pra gente fazer tudo possível, pra ficar o mais próximo possível.
Eu sei, ele falou, tá bom, fazer o quê? Vamos Fazer lá, o quê, vamos em né, pé. Fazer o quê, Tá bebê? Eu vou dar uma pior pra te contar, que uma vez aconteceu comigo. Tava esqueci com a câmera. Só o principal, que Só não o tem como fazer principal. nada sem ela. Aí Nossa, aí. tive que voltar. Teve que voltar. Não, e nesse caso não tinha como eu voltar. Você falou, não, Não dava tempo, mas né? como? Não dava, ele tinha que pegar voo. Tanto que quando a gente já chegou, o piloto já estava organizando o voo, o avião dele lá para pegar voo, acho que 2 horas, assim, então tem muito corrido. Nossa, Tô falando, a gente É o teve que que tem sair na mesmo. pressa, na correria, então aconteceu. Mas aí também eu aprendi a lição. Hoje na minha maleta já fica as lâminas lá de reserva. Muito bom. De reserva. Aí eu fico vendo, né, igual você perguntou, né, das experiências assim, a gente passa várias coisas, né? Eu também já tive a oportunidade de atender algum governador daqui também, senador, alguns, né? Então aí a gente vai e acaba sempre esquecendo alguma coisa. Você fala, às vezes, você fala o principal, esqueci. Às vezes a pessoa pinta o cabelo, aí você esquece o pincel, aí você tem que improvisar, né? Então a tinta, alguma coisa assim acontece. Mas é raro de acontecer também. somos humanos, né? É seres humanos. E também depois eu tive outras oportunidades de atender o Gustavo depois da falha. Ainda bem. Ai, tá perdoado. Perdoado. Mas é com Aí foi isso um que você vai serviço. refinando, né? Que você vai chegando Isso. mais alto patamar. Então, Você vai criando Mais processo. atenção, mais. Você vai criando processo de no meu caso, passei a verificar minha mochila antes de sair. Tem um checklist, É, né? checklist tanto na hora de sair quanto um dia antes também. Porque são coisas que acabam por prejudicar muito o nosso trabalho. Às vezes, para fazer um trabalho 100%, como você colocou, a gente precisa do auxílio do equipamento. próxima pergunta. Então, qual que é o segredo para ter uma barba impecável, que fica excelente em vídeo, fotos, alguma técnica? Olha, o segredo hoje em dia da barba, antigamente, eu falo antigamente porque era mais assim, os penteados do cabelo, por exemplo, só saindo um pouco do assunto, mas igual, o penteado do cabelo surgiu ali para o penteado para lateral, usar o spray escova, homem escovar o cabelo, veio em 2012 para frente, Aham. que veio surgindo ali os cantores Cristiano Araújo, então veio, né? Então a barba, ela veio agora através do visagismo. O visagismo ele veio com o conceito de harmonização de rosto. É a harmonização. Hoje em dia o que o homem procurava era deixar a barba grande, hoje em dia não. A gente projeta uma barba no rosto do cliente da forma que vai ficar o formato do rosto dele mais quadrado, ou às vezes tem um rosto muito oval, redondo, então a gente consegue trabalhar com o simples formato da barba, a gente faz a harmonização, muda o rosto. E antes A era gente tudo consegue mais passar- rústico, né? Tudo luxo. Aí vai do que o cliente está procurando. Você quer passar uma imagem mais séria, uma imagem, tipo, às vezes é um humorista, não pode ser aquela imagem tão séria. Então cada um tem um posicionamento de uma forma que fica aquela barba impecável. Aí a gente passou uns outros cuidados também, o cliente cuidar da barba em casa, aprender a escovar. Hoje em dia a tecnologia está tão avançada que hoje em dia existe chapinha para barba. Chapinha para barba. O cliente passa com um arforme que ela esquenta só de um lado e ela já vai penteando a barba. Essa Então, pra mim é é nova. muito Para fácil hoje em dia de cuidar de barba. Muito fácil. chapinha pra barba. Eu já tinha ouvido falar do Balmer, mas achava Que chique! Rapaz, só fica feio hoje se Eu- Se se quiser. quiser. Não, e eu, por exemplo, eu sou um raiz, eu não uso nada, eu só lavo de vez em quando e olha lá. Aí eu vejo esses cuidados assim, não é nem por. É diferente. Hoje em dia, igual né, você comentou né, sobre o Balmer. O Balmer realmente, antigamente só tinha um óleo para barba. Eu falo antigamente assim, há uns 5 anos atrás, né? Sim. Só tinha um óleo. Hoje em dia então já tem um Balmer. O Balmer é como se fosse um hidratante. uma pasta- Cheirosíssimo. Cheirosíssimo, modela bem a barba. Às vezes a pessoa já tem problema com oleosidade, a gente vai passar o óleo. Então o Balmer não, ele concentra bem, mantém ela alinhada, igual a ponta para cabelo. Muito chique. Lucas, e assim, o que eu percebo? Assim como o Teles tem os desafios dele, a pessoa às vezes fala, eu quero um posicionamento de imagem assim, e a pessoa é completamente oposta do que ela está querendo. A Bruna também, às vezes a pessoa quer um tipo de atendimento para melhorar tal aspecto e ela tem que falar, não, para melhorar isso aqui a gente tem que cuidar disso aqui primeiro. Do meu ponto de vista, às vezes a pessoa quer atingir alta performance na profissão. Eu falo, cara, cuidar da sua casa primeiro. Se você tem um quintal bagunçado, como é que você vai potencializar a sua empresa? Eu queria que você comentasse essa interação e essa experiência com o cliente. Né? Ouvir ele, né? Mas ter essa percepção técnica. Cara, isso que você está pedindo eu acho que não vai combinar com você ou não vai ser um momento igual a minha própria transformação, né? Que a gente conversou.
Eu já estava ciente que era um processo ali de 3, 4 meses, estava esperando até 6. Falei, não, uns 3 meses você já vai ver resultado. Como é que é essa experiência, esse trato com o cliente? O que acontece, Dr. Thiago? Eu percebo o seguinte, para mim ter esse posicionamento de falar para o cliente o que vai ficar melhor no rosto dele, dar minha opinião, de ver o que ele está querendo procurar, não é a coisa certa para ele, eu tenho que passar uma autoridade, tenho que passar uma confiança. Então, eu vejo assim, então tem que estar bem alinhado. Igual eu não uso barba, né? Eu tenho essa falha aqui, parente de mim. Mas o que acontece? Então eu procuro cuidar bem do cabelo hoje em dia. Desculpa só te interromper, mas o que você tem está muito bem alinhado. É isso. Trabalha bem com o que você tem. Com o que tem. É isso. Então aí eu procuro então cuidar do cabelo, deixar o cabelo maior, né? De uma forma. Nossa, eu mudei demais também. Eu tive que aceitar essa procura. Eu me procurei muito tempo. Falei, que corte vai combinar legal comigo? Eu não achava uma forma, um jeito, né? Assim, não tinha barba. Então, quando eu descobri o corte mais cheio, né, que hoje em dia fala good money, o corte mais clássico, então eu vi combinou comigo, isso é demais. Então, eu passo isso para o cliente, eu mostro algumas fotos para ele antes e depois, aí eu tenho um diálogo, às vezes eu não faço de primeira, eu não mudo ele de primeira, às vezes eu faço do jeito que ele gosta, porque é igual eu tô falando, você tem que escutar, a gente é obrigado a escutar. Então, às vezes, na primeira consultoria ali do visagismo, exemplo, ele já está procurando mudança, aí é mais fácil para mim. Aí eu posso, ele já está procurando se ele quer mudar. Já deu a abertura, né? Às vezes ele fala, Lucas, eu quero fazer esse cabelo aqui, só que o cabelo dele para chegar naquele ponto vai demorar 6 meses. O comprimento, crescer. Então ele tem que confiar nesse processo, porque só que durante esse processo tem alguns ajustes, né? Não vai deixar crescer por crescer, não. Tem alguns ajustes. Então ele tem que confiar no profissional. Ele tem que... Eu passo essa confiança, sabe? Então fica bem mais fácil. Agora, quando ele já não vai procurando visagismo, o que eu faço? Primeira vez eu faço da forma que ele deseja, faço bem feito, que ele sei que ele vai voltar. Assim que ele volta, eu falo, você viu, ficou legal, não gostou, mas o que você acha de eu te sugerir uma mudança? Eu vejo mais potencial de outra forma, eu posso te mostrar um depois que daria pra gente. Aí se ele acreditar, aí já bem fácil, porque eu tô falando, já ganhei ele no primeiro atendimento. Isso é excelência. Você não deixa de atender, mas faz o seu melhor naquilo que ele pediu. Isso é fantástico. Só que envolve, são estratégias, eu já sofri, já errei, só que você vai entendendo como que funciona, né, do longo, eu falei 10 anos, então você aprende a trabalhar com o público, você entende a dor realmente, você se preocupa com o cliente. Você falando nisso, qual foi o seu ponto de autoridade? Qual foi o ponto que você virou a chave assim, você entendeu? Cara, deu certo. Eu acho que é assim que eu mudei para Goiânia, porque eu sou do interior de Barra do Garças, e lá eu comecei cortando o cabelo por R$7, meu corte era R$7. Então hoje em dia meu corte é 100. Então foi um processo assim, que foi, claro, devagar, comissões, degrau por degrau. Degrau. Mas assim que eu cheguei em Goiânia, eu já vim para trabalhar e cobrar R$70 um corte, e eu cobrava 35 na minha cidade. Então já dobrou, né? Salto gigante. É isso, já pra mim, eu falei, nossa, olha só. E ao perceber o meu público, então a maioria são empreendedores, médicos, artistas, cantores. Então eu falei, agora sim, eu peguei a chave, agora tem que saber trabalhar esse público. Mudou tudo, aí mudou realmente tudo. Mas o legal é que você não perdeu sua essência. A gente acompanha seu trabalho, que a gente conhece até um ano, né? Sempre humilde, extremamente educado e sempre preocupado com o cliente o tempo todo. Por mais que eu vou só acompanhar, mas sempre preocupado com quem está sentado também. E é humildade pessoal. E eu tinha até uma preocupação quando eu mudei para Goiânia, pelo fato de vir do interior, né? Assim, ser mais simples. Eu falava, nossa, mas lá em Goiânia, acho que naquele ambiente, às vezes as pessoas podem ser muito mais sérias, às vezes mais complicadas. Até arrogantes mesmo. Mas não, foi totalmente diferente. Eu fui tão bem acolhido em Goiânia, sabe? Tão bem acolhido. Nossa, eu tenho um cliente lá que está comigo desde quando eu entrei, e vários. Que eu atendi a primeira vez e já ficou comigo, acompanhou minha evolução. Tem uns que me mandam foto, vídeo de quando eu cheguei assim. Eu falo, meu Deus, você apaga isso, pelo amor de Deus. Eu precisa lembrar também. Eu fiz uma viagem recente agora que eu descobri que o goianiense, apesar de ter alguns problemas, ele é muito educado. Isso é verdade. Nós somos muito acolhedores, né? É um jeitinho do interior aqui, assim, sabe? E eu percebo que esse regionalismo, Goiânia e Minas, são
os perfis mais acolhedores. São. Gosta de comida, gosta de bebida, gosta de sentar numa mesa Olha, e trocar Ele vai te chamar pra casa dele, sem nem te conhecer direito. Doutor Thiago, falando, não é fácil, você tocou num assunto de Minas. Inclusive, não é porque é artista, porque não, porque é o que eu convivo, eu vejo assim, igual É sua realidade. minha realidade, igual o Gustavo e a família dele. Eu já atendi irmão, já atendi sobrinho, entendeu? Então, o que acontece? Eu atendo um cantor, que é sobrinho dele, que é o William Bruno, uma dupla chamada Bruno e Dele. Então, o que acontece? Nossa, eles são tão simples, sabe? Igual o Bruno, eu fiz já amizade com ele. Eu tenho uma amizade, assim, uma conexão mais forte, a gente se entendeu ali. Tudo que ele, igual ele já tem essa questão do que a gente estava falando. Vamos só fazer uma pausa rapidamente pra gente fazer os agradecimentos, devidos agradecimentos ao Zé Filho. Sim. Vai lá, Thiago, já fiz 2. Nosso patrocinador master aí, por meio do canal do Sommelier, através do Zé Filho. Já quero deixar aí Hoje é um agradecimento. Um belíssimo Malbec. Malbec, Pepsi, State Bottle, Tá, Argentina. tá mais um cuidado, né, do Zé com a gente. E também com o apoio da Decanter aqui, com esse espaço maravilhoso. Tendo a honra de receber a experiência e as palavras do Lucas, né, um cara ímpar aí no ramo do visagismo e da barbearia. Já aproveita e comenta o que a gente tava falando aqui nos bastidores. Fala rapidinho aí a diferença que você vê assim. Tem muita na técnica, né? Sim. Tem muita diferença do cabelo feminino pro masculino? Olha, eu acho que na técnica tem questão de tempo. E é porque demanda muito o corte, né? Que vai combinar com já entra o visagismo. O que vai realmente combinar com o rosto daquela mulher? Então, eu estudei muito sobre a parte do homem, né? Do visagismo do homem, do corte masculino. Então, aí tem uma diferença. Então, eu nunca busquei pro lado feminino, assim. Resumindo, gente, ele não quer encrenca pra vida dele, porque nós somos difíceis, eu sei, eu admito. É verdade, isso. é verdade. O homem é mais fácil, né? Ele quer ter paz. Se você tiver um erro com o homem, é mais tranquilo. Mais fácil de contornar. Mais direto. Nós levamos para o coração. Aí já era. Faz aquela pergunta pontual que você falou. O que você acha que diferencia um barbeiro comum, entre aspas, Certo. de um barbeiro que atende celebridades, por exemplo? Olha, eu acho que eu posso falar, né? Porque eu passei por essas duas transições, né? Já tive, né? Então, eu acho que o que diferencia é a escolha, né? Porque dá para todo mundo, dá para todo profissional chegar, dá para fazer, tem por onde. Até onde atende mesmo ali, onde que ele atende, às vezes dá para ele fazer isso, procurar quem que é ali da região. Mas aí tem que buscar conhecimento, tem que estudar, eu estudo muito. Eu corto, eu já tenho 10 anos, mas eu estudo praticamente todo dia. Eu tô aprendendo alguma coisa nova, técnicas novas, porque senão você fica para trás. Que muda constantemente, Então, né? então não é só, ele atende artista, ele teve sorte, né? Não é. A gente estuda, a gente corre atrás, sabe? Então, e também, é claro que o network, o contato, o ambiente ajuda demais, eu sei. Igual eu tô falando, quando eu vim morar em Goiânia, falar bem rápido assim, eu já tive mais fácil acesso, assim, né? Pelo ambiente local, tem mais pessoas celebridades, artistas. Então, foi mais fácil. Você acha Também devido ao ambiente. Desculpa até interromper, Lucas. Sim. Você acha que a tua imagem, trabalha com imagem também, Certo. você acha que a tua imagem influenciou nesse processo? Você estar bem vestido, Influenciou. estar com o cabelo ajeitado? Que se você chega no barbeiro e tá com o cabelo... A barba parecendo um... Não, você influenciou demais, porque hoje em dia eu sou obrigado a ser cuidadoso, né? Eu tenho que passar aqui no mais. Até Botox, eu tenho 25 anos fazendo Botox. Meu pai falou, meu amigo, é com 25 anos. Meu amigo, onde você vai? Onde você vai? Imagina Meu papai, com 50. mas os pés de galinha, as expressões. Então a gente tem que se cuidar mais, sabe? Isso é Então tem um prevenção. investimento, uma prevenção. É prevenção. Isso, é verdade. Mas algo que você não tocou na questão, mas eu acho que até já tá natural para você, que assim, é o que eu costumo dizer nas minhas mentorias sobre repertório. Não teve uma vez que eu cheguei lá que eu tocava no assunto que o Lucas não sabia desenrolar, não sabia conversar para deixar o cliente à vontade. Então a gente fala sobre política, a gente fala sobre futebol, a gente fala sobre economia, a gente fala sobre novas expertises, sobre o digital, sobre oportunidades. Então, assim, esse repertório. Porque quem tá na cadeira, quem tá na sua cadeira, percebe que esse cara não é comum.
Não é qualquer pessoa que tá aqui. Né? Você faz algo diferente. Certo. É a mesma coisa de você estar num bar ou num restaurante e o garçom te atender de um jeito diferente e conversar sobre outros assuntos que geralmente não faz parte ali daquele serviço. Sim. Então, quando você traz essa perspectiva de um cara intelectual que está pronto ali para servir, Sim. o cara fala sobre política, vamos falar sobre política. Vamos. O cara quer falar de futebol, vamos falar de futebol. O cara tá falando de economia, vamos falar, eu também sei falar. Então, isso traz um acolhimento até subconsciente pro Intelectual, cliente. né? O cliente fica, poxa, Vocês amam pessoas inteligentes, é fato. Sim. Isso me obrigou a estudar mais também, até sobre esporte. Tinha cliente lá que eu via, eu via do nada o cliente que já era meu amigo, falando sobre algum assunto assim, pegava o celular aqui e já ia olhar sobre um assunto tipo sobre tênis, sobre surf. Eu nem acompanhava, eu fui obrigado a acompanhar para quê? Para quando ele chegar ali a gente comentar sobre aquele assunto. Aí ele falou, ô Lucas, a gente Eu acho que é válido a gente reservar uma dessas cadeiras aqui. sim. Entende? Então, isso foi muito bom, porque eu vejo assim, nossa, hoje em dia a sabedoria que eu tenho, às vezes estou comentando um assunto ali, é igual, eu dou curso também, né? Então, eu reparo, às vezes você vai ensinar uma coisa e você fala, nossa, eu sabia isso, tipo assim, né? Mas é bom que você sempre fica atualizado também, né? Sabe o que tá Isso, acontecendo no mundo. tá acontecendo, não é? Tal. O mundo hoje tá rodando de um jeito que tá ali fácil pra cá, de repente uma coisa que tá acontecendo aqui no Brasil, aí a guerra acabou, É deu muita coisa de cego, uma vez. É uma muita semana coisa. o jogo já... É verdade. E isso muitas vezes quebra o gelo de um primeiro cliente ali no primeiro atendimento. Sim. Né? É verdade. E já aproveitando, você tocou no assunto aí que você dá curso também, já fala sobre o seu projeto que eu achei fantástico, você tá fugindo do comum, né? Sim. Enquanto tá todo mundo indo no hype aí do visagismo, Certo. lá do Juarez, que eu também acho um Fenômeno. trabalho né? fantástico, né? Fantástico. Um cara que literalmente transforma a pessoa, Sim. né? Porque a maioria dos casos você vê é outra pessoa. Literalmente mesmo. E não é só transformação, né? Ali ele Autoestima. mexe com o sentimento, Com o emocional, com o né? emocional da pessoa. Realmente a pessoa, às vezes, é igual eu falei, a questão do cliente chegar com a carisbaixa, cansado, triste. O cliente sai com a autoestima lá em cima só através de um corte de cabelo de uma barba, será? Sabe? Sim. Então isso é Mas a fantástico. imagem, Lucas. É A imagem imagem, é muito mais. A autopercepção. Adoro o filme mais fantástico. Desculpa até interromper. Sim. O filme mais fantástico que eu acho, já feito em todos os cinemas, se chama Matrix. Um filme de 1999. E tem um conceito lá que é a autoimagem residual. Que é o que a pessoa, como a pessoa se enxerga na Matrix. Olha só. E quando a pessoa se olha, ela cria uma autoimagem de si mesma. Que E ela atendimento. pode atender aquela expectativa que ela tem de si ou não. Ou distorcer também, Sim. né? Que Exatamente. acontece muito hoje. Exatamente. Quando ela se vê assim, com a barba feita, alinhada, cabelo e se vê muito mais bonita, Sim. aquilo gera uma coisa, nossa, eu sou muito mais do que eu imaginava que eu era. Verdade. Né? Empoderamento masculino. É. É igual, falando na questão do curso, né? O que acontece? Aí surgiu uma luz na minha ideia de servir mais os meus clientes. E eu vi o que estava faltando no mercado. Então, Deus mandou anjos, né? Que apareceu pessoas para me ajudar nesse projeto, que chega um ponto, né? Sozinho a gente não dá conta, tem que ter pessoas por trás, uma equipe Sim. forte para a gente poder dar conta. Então, a gente surgiu a ideia de fazer agora, que eu vou começar agora, você vai acompanhar nos próximos dias. A gente vai fazer um lançamento no digital, que a gente vai conseguir atender todo o público homem na questão do cuidado pessoal em casa. Porque a dor do cliente é o que hoje em dia? Ele sai da barbearia com o cabelo arrumado, ele chega em casa e não consegue fazer igual. Não reproduz. Não reproduz, ou às vezes não fica legal, tal. Então, eu pensei nessa dor. Então, a gente está vindo com uma evolução aí, que vai vir Fantástico. muito fantástico, vai ser muito prático. Outra dor também que eu via, às vezes da maioria dos meus clientes, mas, nossa, Lucas, eu não tenho esse equipamento que você tem aqui para mim ter em casa, para me cuidar em casa, um secador, uma escova, uma máquina, um kit. Hoje em dia eu já faço isso. No pessoal ali, eu não ganho nada com isso, eu só faço as intermediações. Eu tenho um contato de quem vende e passo para os meus clientes. A maioria dos meus clientes tem um kit desse em casa. A maioria, Indicando o todos. melhor produto, mais Isso. adequado. Então eu quero jogar isso também no digital para a Legal. pessoa conseguir ter acesso a esses produtos. Muito bom. Show. O Thiago chega lá em casa e fala assim, não lava o cabelo, Não porque você não vai mexe. fazer igual. Hein? Não mexe meu Não cabelo. mexe. Eu falo pra ele, não mexe. Lucas, assim, foi um prazer. Espero que você possa voltar aqui mais vezes, porque é algo que, além de estar no hype, eu acho que todo homem que quer atingir performance
se ele não tiver alinhado com o visual dele, com ele mesmo e com os clientes e com o mercado, ele não vai conseguir passar Isso. essa mensagem, né? Exatamente. Eu acho verdade. que um bom episódio, desculpa te interromper, Thiago, da gente fazer seria falar com o Lucas, trazer ele para falar de arquétipos. Sim, Porque os arquétipos têm total envolvimento com a imagem que a gente quer passar. Por sim, exemplo, vai ter cliente que vai chegar para você e, Lucas, eu quero uma imagem de um homem autoritário, um Donald Trump, que é um arquétipo do governante. certo. Lucas, eu preciso de uma imagem para me conectar com o meu público. Eu preciso de uma imagem de um homem muito sereno, doce, que é uma imagem de um amante. Sim. Vai ser. E isso é interessante, por exemplo, pensando no Juarez, ele traz muito o arquétipo do mago, da transformação, de transformar o cliente dele. Talvez se você ter uma ideia de a gente Sim. vai deixar o convite em aberto, Vai ser uma para que honra. você possa voltar pensando Sim. nesses termos, porque o visagismo e os arquétipos têm tudo a ver. Com certeza. Sim. E se completa, né? Imagina um cara chegar pro Teles lá, o cabelo, Ah, já. barba desalinhada, fala, cara, não vai dar pra fazer foto hoje não. E eu A primeira vez que eu era pro Thiago fotografar Olha aí. junto com a Bruno. Aí, cara, meu barbeiro não conseguiu me entender É hoje. verdade. Não consegui. E do mesmo ponto de vista também, aí pro lado das mulheres também, né? A Bruna faz esse acolhimento. Muitas vezes a mulher tá precisando de um banho de loja, né? Digamos assim, ter o momento dela no salão para ela começar a se enxergar, para depois tratar outra coisa. Isso. E convergindo tudo que a gente fala aqui, né? Cara, se você não tiver bem com você mesmo, se você não tiver alinhado, se você não tiver confiante de quem você é, com a identidade ativada e um propósito claro, nada vai para frente. E eu tenho certeza que isso passa pelos detalhes de uma barba e de um cabelo bem feito. Bem feito. Exatamente. É É verdade. sobre a navalha, né? Sobre a imagem que Exatamente. Acho que o cabelo aí, ele é muito mais do que algo só para enfeitar, né? Pra enfeitar. Ele representa ali uma imagem que vai ter consistência, poder, às vezes conquista, né? às vezes vulnerabilidade. Sim. Tudo. Foi excelente. Muito obrigado, meu amigo. Saúde. Saúde. Saúde.